O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica. Obrigado a você que nos assiste, obrigado a todas as mensagens que temos recebido ao longo da semana entre um e outro programa. Obrigado a você que nos apoia, a você que tem mandado a sua sugestão, a sua crítica para o programa Comarca 10, que é uma realização do jornal A Comarca do Mundo Jurídico. Você pode acessar os programas anteriores pelo nosso site www.comarcanet.com.br e também pelo site da Just TV, que, como você sabe, é a maior emissora web TV do Brasil, sendo acessada em mais de 180 países. Quero então saudar a todos aqueles que nos acompanham de fora do Brasil. Obrigado pela sua companhia. Mande uma mensagem, convide os seus amigos, os seus contatos, para que participem do programa Comarca 10. Hoje trataremos de dois temas, um ligado à administração legal, à rotina de escritório, uma ideia inovadora que você precisa conhecer e de um tema jurídico, novo, em alguns casos polêmico, que é o biodireito. Tenho aqui dois especialistas nesses dois temas. Então fique conosco, divulgue o programa Comarca 10. Neste momento quero destacar um dos nossos apoiadores, que é a SBDP, Sociedade Brasileira de Direito Público. Entre no site, conheça os cursos da SBDP visitando www.sbdp.org.br e conheça todos os cursos e todos os eventos para você que gosta, que milita na área de direito público. É realmente imperdível. Ok? Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, tem a grata satisfação de apresentar nesse momento a idealizadora, a inovadora, a criativa, doutora Celina Salomão, fundadora e diretora da LogJur Logística Jurídica. Celina, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais. Olá, Ricardo. Olá, neto espectador. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal, Celina. O prazer é todo nosso de poder conhecer mais você e o seu trabalho à frente da LogJur. Celina, você é uma advogada de formação, sei também da sua carreira acadêmica em atividade, mas você hoje é uma empresária, fundou a LogJur. Conte-nos um pouco desse seu histórico acadêmico e profissional. Como começou a LogJur? Ricardo, na verdade, você colocou bem uma questão aí, né? É uma mistura aí, uma mescla de atividade acadêmica com atividade empresarial. E a LogJur, na verdade, ela é um projeto inovador, como você colocou. Eu e alguns dos colaboradores que atuam conosco, nós idealizamos isso e já prestávamos esse trabalho, esse serviço para os nossos parceiros já ao longo dos últimos quase 10 anos. Mas, em janeiro de 2007, especialmente, praticamente há 3 anos atrás, nós resolvemos profissionalizar aquilo que nós já oferecíamos no mercado como profissionais independentes, né? De que maneira? Nós resolvemos profissionalizar uma atividade que, costumeiramente, o mundo jurídico chama de atividade de apoio, advocacia de apoio. Então, é muito comum os colegas que precisam de um apoio de um outro colega de uma outra cidade, ou até dentro de uma grande metrópole como São Paulo, como outras capitais do nosso país, precisavam de um auxílio de um colega, às vezes num local distante, geograficamente aí, distante do local físico onde está estabelecido o escritório. Então, todo colega, todo advogado conhece bem essa prática, que sempre foi conhecida e chamada de advocacia de apoio, e um colega sempre buscou a ajuda do outro, sempre que preciso fosse cumprir uma diligência ou cumprir um determinado ato jurídico. Daí nós percebemos, nós sempre fomos, ao longo desses anos, aí, procurados por muitos colegas de todo o Brasil, de escritórios de advocacia e de departamentos jurídicos, para apoiá-los, inicialmente aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. E foi daí que começou a surgir aí uma demanda específica.
nós percebemos que existia uma demanda realmente grande no mercado, uma carência no mercado dessa atividade. E carência por quê? Claro, existem muitos colegas nos quais a gente pode confiar, e diariamente muitos escritórios e muitos departamentos se utilizam dessa terceirização, buscando um advogado numa outra cidade. Mas nós percebemos que era preciso profissionalizar isso, né? E profissionalizar isso com segurança, com seriedade, mostrar para o nosso parceiro que nós podíamos disponibilizar esse trabalho de uma forma profissional. Profissional no sentido de ser cumprido dentro do prazo que ele precisa, de buscar informação e dar para ele, oferecer ao nosso parceiro exatamente aquilo que ele estava precisando naquele caso concreto. Então, não era simplesmente verificar um processo ou simplesmente fazer uma audiência, mas é apoiar administrativamente e juridicamente o nosso parceiro para dar o suporte que ele precisa naquela realidade que ele possui dentro da sua especialidade, enfim. Muito interessante. Então, você, neto espectador, agora já pode identificar que a logística jurídica, o serviço oferecido pela LogJur, na realidade é a profissionalização de uma prática anteriormente realizada entre colegas, que é a advocacia de apoio, assessorar um colega distante da comarca, do fórum, em que aquela diligência era necessária. Celina, explique para aqueles que estão nos assistindo e que agora estão se familiarizando com esse termo logística jurídica, de forma detalhada, quais são esses trabalhos que hoje fazem parte dessa nova advocacia. Nós sabemos que muitos escritórios têm áreas gigantescas, podemos chamar assim, com dezenas de profissionais dedicados à logística. Recebimento de uma pasta, o contato com o correspondente. Me fale um pouco detalhadamente desse trabalho. É importante essa colocação, Ricardo. Em que medida? Na verdade, as pessoas, muitos colegas nos procuram inicialmente, imaginando que nós estamos à disposição ali para cumprir uma diligência específica e, uma vez cumprida essa diligência, ok, está, em tese, né, o serviço está cumprido. Mas o que a gente procura colocar e disponibilizar no mercado é uma atuação um pouco diferenciada. Um pouco não, bastante diferenciada, né? Eu costumo dizer que nossa equipe não é uma equipe treinada simplesmente para ir no fórum e tirar cópias de processos, por exemplo. Nós temos uma equipe treinada para dar efetivo suporte ao nosso parceiro. O suporte ele começa de que maneira? Identificando o perfil desse parceiro. Então, claro, de acordo com a especialidade do nosso cliente, desse escritório de advocacia, de acordo com o perfil interno dele, quantos advogados são, quantos estagiários são, o trabalho dele é principalmente contencioso, é principalmente consultivo, a gente traça um perfil desse parceiro, para, de acordo com esse perfil, a gente poder adequar um projeto e uma prestação de serviço que seja adequada à realidade dele. Né? De que maneira isso é traçado? Estudando, claro, os processos gerenciais internos do nosso cliente, desse nosso futuro cliente. Então, a gente identifica como começa o procedimento interno dentro do escritório, desde quando um cliente o procura, quando uma pasta é aberta, como essa pasta é gerada no sistema para que o estagiário vá ao fórum verificar esse processo, essa informação volta do fórum, vai para as mãos ou para a mesa de um advogado para que ele dê continuidade nessa atividade, depois é feita uma petição, essa petição vai para o fórum. Enfim, todo esse processo interno gerencial de um escritório de advocacia ele tem que ser estudado e tem que ser apurado, especialmente, o custo desse processo. Né? O escritório de advocacia, a gente percebe isso muito na prática. Tem muitos colegas que se dedicam quase que exclusivamente hoje, né? E existem profissionais, claro, especializados nisso, se especializam no quê? Identificar qual é o número, o custo e a melhor maneira de dar sequência a esse trabalho de gestão interna. Então, o nosso suporte ele se vincula a auxiliar, a ter um contato mais próximo com esse gestor interno do escritório e, em parceria com esse gestor interno, nós traçarmos e desenvolvermos um trabalho, um projeto que seja adequado à realidade desse parceiro. Né? Em que medida? Daí, assim, eu vou citar aqui alguns exemplos, mas daí são das mais variáveis atividades, desde cumprimentos de diligências, como cópias digitais sim, de processos, audiências, retiradas de ofícios, levantamento de guias. Eu diria que assim, a nossa equipe ela é treinada e a gente passa por todo um período de treinamento para adequar a nossa prestação de serviço à realidade e ao perfil do nosso cliente. Então, de acordo com a demanda que o nosso cliente possui, é a partir daí que a gente faz esse levantamento e a gente oferece para ele o quê? Esse suporte, esse apoio que ele espera e que é preciso para que ele possa crescer, se dedicar mais aos seus clientes, mais à sua área de marketing interno, mais à sua área comercial, enfim. Se dedicar internamente às questões que são mais relevantes para o seu crescimento
empresarial, digamos assim, e essas atividades burocráticas, administrativas, sejam, então, terceirizadas. Legal. Nós já estamos recebendo as perguntas dos nossos espectadores. Eu tenho aqui uma pergunta do Álvaro, São Luís, Maranhão. Ele quer saber o seguinte, Celina, qual é o perfil do cliente hoje da Logjur? Precisa ser um escritório grande ou pode ser um escritório pequeno? Ricardo, essa pergunta, assim, inicialmente, a nossa atividade, quando ela iniciou, aí, profissionalmente, né, daí eu falo do histórico da Logjur desses 3 anos, nós focamos naqueles escritórios, inicialmente, de médio porte, que eram os escritórios que tinham uma perspectiva de crescimento, de efetivamente entrar para o mercado, e eles precisavam realmente de auxílio. Por quê? Porque o serviço que nós prestamos é, sem dúvida, um serviço diferenciado na medida que a gente consegue propor, por um custo-benefício bastante vantajoso, nós minimizamos o custo interno de operações de um escritório de advocacia. Então, o nosso foco, num primeiro momento, foi atender esse público, esse nicho de escritório de médio porte, digamos assim. E depois, claro, com a nossa atuação ao longo desses anos, nós fomos procurados e a gente começou a atender um outro nicho de escritórios e até departamentos jurídicos com estruturas maiores. E isso também deu muito certo. E eu digo que, assim, hoje a gente tem um método de trabalho que ele é muito adequado aos perfis de pequenos, médios e grandes escritórios, porque, curiosamente, esse ano, por exemplo, nós firmamos parcerias com inúmeros profissionais liberais, advogados que possuem seus escritórios, com uma secretária, um estagiário, e que percebeu que ele podia, sim, contratar um serviço diferenciado, ele poderia, sim, comprar, por exemplo, um software jurídico, porque os advogados, os profissionais liberais, têm em mente que esses serviços não estão disponíveis e não estão ao alcance dele, né? E eu tenho percebido que essa tendência tem mudado. Então, nós estamos sendo, sim, muito procurados também por esses pequenos escritórios e por esses profissionais liberais que até então não se utilizavam e não imaginavam que esses recursos pudessem estar ao seu alcance. Muito bom. Uma outra pergunta, já um pouco mais voltada até para a área financeira do escritório, que a pessoa pede para não se identificar, mas ela quer saber o seguinte: o que vale mais a pena, né? Ter um estagiário, uma empresa profissional que faça isso, um trabalho de correspondente? Então, ele quer saber o seguinte: se já foi feito, Celina, e com certeza você tem alguma informação nesse sentido, um levantamento, um comparativo entre essas soluções. Um estagiário, quando essa diligência precisa ser cumprida no mesmo estado, uma empresa especializada como a Logjur, ou um trabalho de um correspondente. Você tem essas informações sobre um comparativo de valores? Olha, Ricardo, é claro, eu não tenho a menor pretensão, e nós não temos a pretensão de dizer que o nosso trabalho ele é, em 100% dos casos, economicamente, eu estou me referindo a economicamente, eu estou falando de financeiramente mais barato para 100% dos escritórios e dos departamentos jurídicos. Seria muita pretensão da minha parte. Uma coisa é fato, sim. O nosso trabalho ele aumenta, oferece ao nosso parceiro um custo-benefício que muitas vezes é identificado, na maioria das vezes é identificado especialmente do ponto de vista pecuniário, mas muitas vezes ele é identificado com a redução do custo operacional interno do escritório, né? Então, às vezes, claro, o objetivo do empresário não é só aumentar a receita, e sim também diminuir despesa. Então, o nosso trabalho ele é, sem dúvida, um recurso para a diminuição de despesa interna do escritório. E diminuição de despesa, a gente sabe que é de extrema importância hoje na vida empresarial. O que esse é o nosso, é a busca incessante de qualquer empresário, né? Conseguir aumentar faturamento, diminuir despesa, é isso que nós buscamos. Então, assim, eu não posso dizer que, claro, seria a pretensão que isso se adeque a 100% de todos os profissionais da área jurídica, mas a gente faz os nossos levantamentos, sim, nós temos esses dados internamente na empresa, e a gente percebe que, assim, para os escritórios que buscam o nosso apoio, aqueles escritórios que nos veem como parceiro dentro da comarca, da cidade, onde ele também está estabelecido, sem dúvida, é uma questão financeiramente mais viável, porque nós desenvolvemos um projeto e um método de trabalho e nós mostramos para eles, apesar de eles estarem sediados, né, localizados fisicamente na mesma cidade que o nosso escritório, nós mostramos para eles que é economicamente mais viável do que ele manter uma estrutura interna, um estagiário, um advogado, enfim, e toda aquela estrutura operacional para dar conta dessa demanda.
Para os escritórios que estão fora de São Paulo, nós também mostramos esses números, mas daí é uma outra realidade. A gente mostra esse número de uma maneira diferente, por quê? Porque se ele não se utiliza da LogJur, ele certamente está se utilizando de um outro profissional. Claro, um profissional que ele confia, né? E, sem dúvida, no nosso trabalho, é um trabalho que exige que tenhamos aí muita confiança naquele parceiro que estamos chamando, né? Aliás, eu digo que confiança é em primeiro lugar, porque, afinal de contas, nós estamos terceirizando e dando a um colega, transferindo ao colega a responsabilidade pelo cumprimento de um prazo nosso. E isso, nós, advogados, sabemos a importância, né? A seriedade disso. Então, especialmente para esses colegas que estão fora e que nos contratam para, por exemplo, apoiá-los aqui na capital e na Grande São Paulo, a questão é, ele tem já um correspondente que faz isso para ele aqui? Tem. Ou ele vem pessoalmente? Então, de uma maneira ou de outra, a gente consegue oferir números, sim, e mostrar que economicamente é viável, e se economicamente não for mais barato, operacionalmente será. Isso é fato. Excelente. Mais uma pergunta aqui, chegando de um cliente agora, Celina. Ele diz que já conhece o seu trabalho, se diz muito satisfeito, só que ele tem uma dúvida. Ele está perguntando se esse trabalho também é realizado na segunda instância. Ou seja, não apenas na localidade, mas sim nos tribunais. Também a LogJur trabalha junto aos tribunais? Sim, trabalhamos sim, Ricardo. Na verdade, nós temos células da LogJur hoje em todas as capitais do país e em todas as principais cidades, né? Então, nós pegamos aí o estado de São Paulo. Se eu citar uma ou duas cidades de grande importância no nosso estado, eu estaria sendo injusta. E alguns clientes certamente vão entrar em contato comigo amanhã daquela cidade do interior e vão dizer: você não citou a minha cidade, que também é muito importante. Então, para não correr esse risco, assim, eu quero dizer que, num estado como São Paulo, num estado como Paraná, eu não me refiro apenas à capital Curitiba. Existem inúmeras cidades de grande importância do interior do estado, onde nós também temos lá a nossa célula, o nosso correspondente, que é um profissional treinado, que conhece o nosso trabalho e que, lógico, tem uma relação pautada conosco em extrema confiança e responsabilidade. É essa segurança que a gente tenta passar para o nosso parceiro, né? Porque, na medida que ele nos busca para que nós possamos auxiliá-lo a atender uma determinada diligência ou demanda, é importante que ele saiba que quem está por trás, executando, às vezes não sou eu, não é um profissional que eu atende dentro do escritório aqui em São Paulo, é um outro profissional, mas ele tem o respaldo, sim, de que também é outro profissional competente, que está à frente na condução dessa atividade, para poder passar para ele a tranquilidade que ele precisa. Ou então, esse trabalho, obviamente, estaria fadado aí a não ser um trabalho de sucesso, né? Ok. Mais uma pergunta, chegando no nosso programa transmitido ao vivo, é da Isabela de Santos. Ela trabalha na área de logística de um escritório, Celina, e ela pergunta para você o seguinte: algumas dicas práticas que você pode dar para aquele estagiário ou advogado ou paralegal que trabalha na área administrativa operacional do escritório no dia a dia. Se você tem algum segredo, alguma fórmula mágica para esses profissionais, Celina. Olha só, Ricardo, fórmula mágica eu acho que não tem. Na verdade, eu acho que o segredo ele serve não é só para o administrador, para o estagiário, é aquele cuidado que a gente tem que ter com o trabalho que a gente desenvolve sempre, né? Esse cuidado é a extrema responsabilidade com as tarefas que não são confiadas. Então, seja um estagiário, seja um administrador, seja um advogado, seja um gerente jurídico, independente do cargo que se ocupe, eu acho que a importância maior aí é tomar muito cuidado e executar aquela atividade que está se executando com bastante carinho, e carinho de responsabilidade mesmo. Assumir aquela atividade para si como se realmente fosse sua. O que a gente percebe é que hoje existe aí no mercado inúmeros profissionais, e eu não vou certamente isso não ocorre só na área jurídica, mas existem muitos profissionais que executam as atividades sem vestir a camisa, digamos assim, da empresa que representa, né? Então, o segredo é ter responsabilidade em relação àquilo que lhe é confiado, porque se nos é confiado um prazo ou uma atividade e a gente executa isso com o cuidado que esse trabalho merece, e na medida que a gente tem alguma insatisfação ou alguma frustração, é preciso sentar e apurar e conversar a respeito disso também, para que não paire aí dúvidas, né? Eu acho que aquela justificativa de não estou satisfeito, as coisas não andam bem, ou então eu sou muito cobrado, eu tenho um número infinito de prazos para cumprir. Eu escuto muito isso, né? A minha mesa é praticamente uma indústria de petições, eu passo o dia fazendo e é interminável. É o que eu costumo dizer. Então, é preciso sentar, é preciso conversar sobre essa realidade e tentar, na medida do possível, exigir uma troca aí de informações para tentar estabelecer metas
para que seja mais proveitoso esse trabalho, para que seja possível cumprir esses prazos e essas metas, porque senão chega um momento que, sem dúvida, o profissional também ele não resiste, né? A tamanha pressão e ao número de trabalho, ao excesso de trabalho que lhe é outorgado. Mas eu acho que é preciso que esse profissional, seja ele qual for, tenha a responsabilidade de dizer: estou fazendo, tenho condições de fazer, eu não tenho, mas preciso de ajuda, preciso do auxílio. É troca de informações, né? Eu acho que isso é característica de bom profissional, independente da área que ele siga ou independente da sua formação acadêmica. Muito bom, pergunta respondida. Mais uma pergunta aqui de São Paulo e o apresentador também vai fazer uma pergunta. É da Isaura, aqui de São Paulo. Ela pergunta se a Logjur peticiona ou apenas executa o serviço. Essa é da Isaura de São Paulo. Obrigado, Isaura, pela sua pergunta. E a minha pergunta, Celina, é sobre um outro trabalho da Logjur voltado à publicação de editais. Ok, vamos respondendo a pergunta da Isaura no primeiro momento. Nós peticionamos sim, Isaura, mas em que medida nós peticionamos? Veja bem, nós temos perfis de clientes em que nós atuamos aqui em São Paulo, de escritórios que estão localizados no interior de São Paulo ou em outros estados. E que nós, na verdade, somos aquilo que nós chamamos de extensão do escritório do nosso parceiro aqui em São Paulo. Então, toda a operação aqui em São Paulo é feita por nós. Então, nós temos, de acordo com a realidade e com o perfil daquele cliente, nós temos os subestabelecimentos que nos são outorgados já para a prática de determinados atos no processo, e com esse subestabelecimento em mãos é que a gente vai praticar os atos que foram acordados e que vai atender a demanda e a necessidade que vocês estão almejando aí. Agora, trabalho de edital? Em relação ao trabalho de edital, essa é uma frente paralela da Logjur, né? Então, a Logjur, eu costumo dizer que ela tem as duas principais frentes de atuação, que uma delas é o cumprimento de diligências, a logística forense, que é todo esse trabalho que a gente está expondo até agora aqui. E, paralelamente a isso, o trabalho de expedição e publicação de edital forense, né? Esse é um trabalho específico, voltado também para um nicho específico de advocacia. Os colegas que atuam na área do contencioso e que possuem aí as suas estudos, né, um pouco mais aprofundados e expertise na área processual civil, certamente conhecem esse trabalho, porque, inevitavelmente, em um determinado momento do seu processo, seja um processo de vara de família, seja um processo de conhecimento, uma execução, uma cautelar, enfim, seja qual for, em algum momento, certamente, da sua vida profissional, já enfrentou no processo civil uma situação onde ele tivesse que expedir e publicar um edital forense. E daí, claro, existem no Código de Processo inúmeras previsões a respeito desse assunto, também legislações esparsas. Então, nós temos internamente na Logjur uma equipe especializada na prestação desse trabalho. Nós sabemos que, academicamente, ninguém é preparado e formado para expedir edital, né? E inúmeros profissionais se formam, quando começam a advogar, às vezes ligam para nós e falam: olha, recebi uma intimação aqui, onde o juiz está deferindo e está mandando apresentar uma minuta. E, realmente, eu pesquisei na internet, achei que vocês são os profissionais especializados nisso, mas eu não sei nem por onde começar. Então, claro, a gente tem uma expertise também de alguns anos nesse tema, nessa atividade. Então, nós expedimos o edital, acompanhamos o procedimento, os autos do processo, em toda a fase em que o edital é conferido, expedido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, retiramos, também publicamos na imprensa particular. Mas eu digo que as publicações é um plus do nosso trabalho, né? Porque, sem dúvida, o nosso trabalho em si é a expedição do edital, é esse o nosso foco, é essa a nossa expertise. Expedir de uma forma que evite que haja qualquer problema de nulidade processual no futuro. Muito bom, tema apaixonante, vibrante, extremamente inovador na advocacia, que é a logística jurídica. Mas o nosso tempo curto não me permite continuar, Celina. Tenho aqui muitas perguntas que vou encaminhar para você. E aqui uma das perguntas é sobre a tabela de valores da Logjur. E é com essa pergunta que eu não faço, porque sei que você vai deixar o seu e-mail. E aí quem tem interesse pode sim solicitar mais informações para você. Então, obrigado pela sua presença. Deixe, então, os seus dados de contato para os nossos telespectadores. Vamos lá, Ricardo. O meu e-mail é Celina Salomão, né? Celina com C, Salomão, sem tio, @logjur, LOGJUR, que é o nome da nossa empresa, .com.br. Fiquem à vontade, mandem os e-mails, eu vou estar à disposição para responder a todos os e-mails recebidos. Obrigada pelo convite, Ricardo. Obrigado, Celina, pela sua participação. Fique conosco, nós vamos para um rápido intervalo. Vocês terão uma entrevista fantástica, inovadora e extremamente atual. Um tema moderno
que você, operador do direito, e você também, apaixonado pelas novas tecnologias, novas descobertas da ciência, não pode perder. Voltamos em 1 minuto. Promoção imperdível do Gorilla. Fone de ouvido Bluetooth Nokia BH102, somente R$ 89,00 à vista ou em até 9 vezes de R$ 10,90 no cartão de crédito. Qualidade Nokia e tecnologia Bluetooth com menor preço. Acesse agora www.gorilla.com.br. Você, profissional ou estudante, está em busca de uma oportunidade? Não perca toda segunda-feira, às 20 horas, o programa Negócios e Carreiras. Informações sobre diversas áreas, concursos públicos e formação profissional. Ao vivo, na Just TV. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. o que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Promoção imperdível do Gorilla. TV digital portátil Century com tela de LCD 3.5 polegadas. Recebe todos os canais de TV digital e ainda rádio FM, alto-falante frontal integrado por apenas R$ 599,00 à vista ou em até 10 vezes de R$ 56. Comarca 10, a revolução na comunicação jurídica, para você, neto espectador do Brasil e do mundo, para mais de 180 países. Obrigado pela sua companhia. Quero saudar ao meu querido amigo Wagner Baratella, doutor Wagner, que agora está nos Estados Unidos nos assistindo. O que ele gosta, é fanático, apaixonado por um tema que é a genética médica. E eu tenho aqui hoje ao meu lado um dos advogados que eu considero a maior referência no assunto em biodireito, um tema moderno, atual. Eu tenho ao meu lado, com muita alegria e satisfação, o Dr. Bruno Thanos, que o currículo dele eu preciso resumir rapidamente, do Dr. Bruno. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, doutor em Estudos Jurídicos Comparados Europeus pela Universidade de Trento, Itália. E hoje, advogado, coordena o Departamento de Life Science do escritório Paulo Roberto Murray, advogados. Bruno, obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais. Olá, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Agradeço a Comarca 10 pela oportunidade e também os parabenizo aí pela grande iniciativa. Ok, doutor Bruno. Nós queremos saber, você tão jovem e ao mesmo tempo tão experiente, como começou esse relacionamento, né? Essa paixão que tenho certeza que está com você há alguns anos, pelo biodireito. Conte-nos um pouco do seu histórico acadêmico e profissional. Pois é, Ricardo, eu saí do Brasil, tive a oportunidade de estudar no exterior. Foi realmente uma decisão importante na minha vida. Mas acredito que tenha sido uma decisão também que agora consigo colher os frutos de tudo isso. O biodireito é um argumento multidisciplinar, acredito, por excelência, né? É um argumento multidisciplinar
no sentido transversal realmente, ou seja, multidisciplinar, seja com relação às áreas jurídicas envolvidas e também com relação à parte técnico-científica, a carga técnico-científica realmente é muito grande, visualizando uma perspectiva de aprimorar o estudo neste específico setor. Aproveitei o meu tempo no exterior para dedicar os meus cursos, direcionar os meus cursos a esse setor, que é um setor tão inovador, viu, Ricardo? É um setor tão interessante de ser estudado e eu acredito também muito interessante na prática. Muito bom. Ele é interessante porque ele é atual e ele é moderno. Algumas perguntas, doutor Bruno, já chegam para nós e as pessoas, e aqui falo com pessoas que não estão ligadas ali ao dia a dia do direito, eles querem saber o seguinte: mas o que faz parte efetivamente do direito, Bruno? E eles pedem até, peça para o doutor Bruno explicar com palavras bem claras para aquelas pessoas que não têm formação jurídica. Então a gente está falando de células-tronco, nós estamos falando dos alimentos transgênicos, o que mais pode ser modificado. Então, doutor Bruno, a pergunta simples é assim: quando nós falamos de biodireito, das biotecnologias, o que nós estamos falando na prática? Pois é, Ricardo, o biodireito ele engloba uma série de problemáticas relacionadas às diversas biotecnologias, não? Como você bem disse, se tratam de biotecnologias e não somente de uma. Ou seja, através do biodireito nós podemos estudar seja a parte de biotecnologia ligada à medicina, como, por exemplo, você bem disse, pesquisas com células-tronco embrionárias e tudo mais. Também existe a parte de biotecnologia agroalimentar, a parte de organismos transgênicos, que também é um setor muito interessante para ser estudado e também para ser trabalhado. E também nós temos o setor das biotecnologias de procedimentos, de processos industriais. Muito bom, muito bom. Evidente que são temas, doutor Bruno, que o profissional do direito ele deve estudar sob o aspecto técnico, jurídico, mas que ele também precisa conhecer os detalhes de uma outra carreira, de uma outra ciência, como muito bem dito por você. Às vezes da área médica, às vezes da área industrial. Né? Com certeza é um grande desafio. Qual desses três tópicos, doutor Bruno, você tem maior conhecimento? Área médica, industrial ou relativo aos procedimentos? Então, Ricardo, eu tive a oportunidade de frequentar um curso de especialização na Alemanha, específico exatamente sobre o argumento de direito e biotecnologias, e muito interessante que neste curso nós tínhamos módulos específicos sobre o setor científico, sobre a parte técnico-científica da biotecnologia, ou seja, visitamos aí as grandes empresas para acompanhar todo o procedimento de produção, por exemplo, de biofármacos, também de organismos geneticamente modificados. Também visitamos, por exemplo, centros de biodiesel, que agora é um fator, ou seja, um elemento muito importante na economia brasileira. E realmente, como você disse, Ricardo, você bem disse, o especialista em biodireito, ele tem que também ser um especialista no setor, ou seja, ele tem que ser, sim, ou seja, ao menos ter os conhecimentos necessários, mínimos necessários, também da área técnico-científica, ou seja, é importante, sim, conhecer como funciona a ciência para, claro, entender como o direito atua no momento de regulá-la. Interessante. E quando nós falamos aí em biotecnologia, esse é um segmento extremamente regulado, não é, doutor Bruno? O que você nos tem a dizer sobre toda essa regulação e regulamentação que incide sobre a biotecnologia e, consequentemente, sobre o biodireito? Pois é, Ricardo, a biotecnologia é um setor fortemente regulado, considerado aí um setor fortemente regulado, e isso, claro, tem esse reflexo, ou seja, a carga jurídica, a carga regulatória sobre esse setor realmente é muito grande, tá? Nós temos uma lei fundamental no setor, a Lei de Biossegurança Brasileira, a Lei 11.105 de 2005, é uma lei recente. A biossegurança ela vem sendo regulada no Brasil desde 95, já existia a primeira Lei de Biossegurança, também existem os diversos instrumentos normativos das agências reguladoras,
aí para fazer uma síntese, principalmente a Anvisa e a CTN-Bio. Então, é muito interessante verificar como esse tipo de agência regula atividade por atividade, e isso também faz parte dos princípios de biossegurança, ou seja, regular atividade caso por caso. A atividade reguladora realmente é muito específica em matéria de biossegurança, e isso, claro, é um reflexo da importância da atividade, e acredito que também seja um fator muito interessante verificar que esse tipo de regulação faz com que o produto, eventualmente, claro, o produto que é liberado no mercado, tenha um grau de qualidade e de segurança realmente muito elevado. O trâmite de procedimento, aliás, o procedimento administrativo realmente é um procedimento muito rígido, é um iter realmente muito longo. Então, acredito que toda essa carga regulatória com relação a esse tipo de produto realmente faz com que os produtos que estejam no mercado sejam sim considerados muito seguros, e acredito que essa seja uma vantagem de ser um setor fortemente regulado. Ótimo, Bruno. Nós estamos recebendo algumas perguntas e é efetivamente sobre um tema extremamente polêmico que faço para você. Não faz muito tempo houve uma decisão do STF sobre a utilização de células-tronco. Os nossos netespectadores querem saber a sua opinião sobre a decisão, as motivações do STF sobre essa decisão tão importante sobre o tema de biotecnologia e biodireito. Ricardo, na minha opinião, é decisão corretíssima do STF. A pesquisa com células-tronco embrionárias é prevista pelo artigo 5º da nossa Lei de Biossegurança. Esse artigo, em particular, foi questionado através de uma ação direta de inconstitucionalidade, e o nosso Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, mais uma vez, repito, de uma forma muito correta, decidiu por permitir, sem restrições, as pesquisas relativas, aliás, as pesquisas com células-tronco embrionárias. Eu acredito que isso tenha sido um passo muito importante. Eu até estava no exterior nessa época e tive a oportunidade de verificar a repercussão dessa notícia no exterior, e realmente foi uma decisão muito importante, um passo muito importante, mas que, na minha opinião, foi um passo muito correto. Interessante. As pessoas que nos assistem nesse momento, Dr. Bruno, elas querem saber o seguinte: como buscar conhecimento, doutrina, cursos sobre esse tema da biotecnologia, do biodireito aqui no Brasil. É possível dizer que hoje o Brasil está preparado, os advogados já têm subsídios aqui para prestar assessoria para as empresas e pessoas físicas nessa área? Eu acredito que sim, viu, Ricardo? Claro que a produção doutrinária nesse setor em específico é ainda escassa, ou seja, temos alguns manuais, temos livros de artigo principalmente, mas a produção principalmente de monografias no Brasil ainda é pouca com relação a esse setor. Claro que nós estamos falando aí de um setor muito específico, é um setor que realmente pro jurista exige uma dedicação muito especial. Existem poucos profissionais ainda especializados nesse setor, mas acredito que a produção doutrinária, principalmente, é sempre crescente, viu, Ricardo? Eu acredito que, com o passar dos anos, a ciência vem sendo mais conhecida, os argumentos são polêmicos, como você bem acenou. Então, acredito que tudo isso forma um cenário muito interessante, também para a área acadêmica, também para a área dogmática. São argumentos que, se verificarmos, por exemplo, na dogmática, realmente existem discussões muito bonitas e muito complexas. Então, acredito que seja, assim, uma fase crescente a produção literária nesse setor. Existem algumas monografias importantes, por exemplo, os livros da professora Maria Helena Diniz. A professora Maria Helena Diniz tem um livro muito interessante, O Estado Atual do Biodireito. É um livro muito completo. A minha tese de doutorado, ela está em fase de publicação. Eu escrevi sobre direito sancionador em matéria de biotecnologia, que também é um argumento muito interessante para ser estudado. Então, acredito que, pouco a pouco, a atividade também literária nesse setor começa a crescer. Ok. E na área da advocacia, propriamente para empresas, para grandes empresas que desenvolvem projetos de alta tecnologia, Bruno,
Qual é a sua opinião? Hoje já existe uma demanda por essa assessoria? Existe um mercado de trabalho para os profissionais nessa área ou ainda isso é muito incipiente? A demanda de trabalho existe sim, até mesmo porque o biodireito envolve, como nós estávamos conversando no início da nossa entrevista, diversos setores. Então, existem aí as empresas de biotecnologia, por exemplo, agroalimentares, também os grandes grupos farmacêuticos. Nós falamos aí, geralmente, de departamentos de life science ou departamentos de biotecnologia junto aos escritórios de advocacia, o que é uma tendência mundial e que o Brasil já conta principalmente com os principais escritórios de advocacia. Os principais escritórios de advocacia nesse setor já são bastante operantes. Então, acredito que também uma fase que o Brasil está vivendo, principalmente com relação à parte econômica, que é muito forte com relação à biotecnologia, e, claro, tudo isso reflete no trabalho do advogado e tudo isso reflete, claro, na carga de trabalho que chegam até os escritórios de advocacia. Ok. O José Fernando, aqui de São Paulo, ele tem uma pergunta, ele quer saber também, Bruno, qual a sua opinião, algumas dicas para o jovem profissional, aquele que está se formando agora. Ele está perguntando assim, o doutor Bruno recomenda que eu estude esses temas, esse direito tão novo e ao mesmo tempo tão promissor, Bruno? Olha, José Fernando, recomendo sim, faz uma excelente opção. Eu acredito que é uma área que eu sou um apaixonado por esse setor. Acredito que qualquer pessoa que comece a se interessar também se apaixone por esse setor. Eu acredito muito que o estudante ou o recém-formado tenha que ter uma visão ampla do direito, ou seja, passando eventualmente também daqueles setores clássicos, dos setores tradicionais. Então, eu recomendo sim, é um setor muito prometente. Eu acredito que é um setor no mundo inteiro que exige profissionais especializados e os poucos profissionais especializados, acredito que estão se dando bem também no mercado de trabalho. Excelente. Temos aqui uma pergunta vinda do Rio de Janeiro. O João diz que é advogado. Ele quer saber, Bruno, e aqui é uma pergunta, talvez você tenha resposta ou não, né? Ele quer saber assim, se existe um maior processo em termos mundiais envolvendo questões da biodireito, biossegurança, envolvendo grandes empresas. Existem grandes processos de disputas judiciais nessa linha também? Ou são apenas consultas, pareceres, regulamentos, regulações? Existem também os grandes processos, os grandes litígios nessa área, Bruno? Olha, Ricardo, sim, existem grandes causas aí, famosas. É claro que por uma questão de ética profissional não posso revelar o nome das empresas, mas existem casos muito conhecidos, sim, seja no Brasil, seja também no exterior, principalmente, por exemplo, envolvendo casos de propriedade intelectual. Então, o assunto é bem presente também na parte contenciosa, ou seja, o consultivo, claro que é uma parte muito importante, mas conseguimos já verificar no cenário mundial e também no brasileiro diversos casos judiciais muito interessantes. Ok, e aí, de acordo com essa sua resposta, aí eu faço uma nova pergunta, Bruno, que é o seguinte, você bem disse que o biodireito ele exige conhecimento de outras áreas. Então, você falou do processo civil, do contencioso, falou da propriedade intelectual, e a minha pergunta para você é, quais são esses outros ramos do direito que caminham junto, né, com essas novas tecnologias que o profissional, que o advogado, que o estudante também precisa conhecer, também precisa se aprofundar para que possa oportunamente prestar um serviço de qualidade para seu cliente? Então, Ricardo, realmente o biodireito, ele envolve praticamente, eu posso até dizer, quase todos os setores jurídicos tradicionais também, ou seja, por exemplo, o nosso departamento de Life Science, no nosso escritório, no Paulo Roberto Murray Advogados, ele trata tanto das partes do setor, por exemplo, de direito regulatório, que é um setor muito importante, como estávamos falando no começo do programa. A biotecnologia é um setor fortemente regulado, então a parte de direito regulatório é realmente muito forte.
Então, acredito que essa seja talvez a área que exija uma especialização técnico-científica do advogado mais evidente. Mas, claro que, como se tratam de grandes grupos, grandes empresas, a partir de um momento que você oferece um tipo de serviço, claro que vem os demais outros, por exemplo, a parte de fusões e aquisições, parte de propriedade intelectual, que também é bastante específica, a parte de direito societário, que talvez não sejam setores que exijam, por assim dizer, um conhecimento técnico-científico sobre biotecnologia, mas, claro, uma empresa, um grande grupo que se aproxima de um departamento que sabe que tem um profissional especializado nesse setor, termina deixando também toda a carga jurídica da empresa nas mãos desse advogado, por uma questão, claro, de confiança. Então, acredito que, por exemplo, posso citar inúmeros setores jurídicos, direito societário, direito sancionador. Então, realmente o biodireito consegue englobar todos os setores jurídicos também na prática. Muito bom. Uma última pergunta chegando aqui do doutor Silveira, também de São Paulo. Obrigado, doutor Silveira, pela sua pergunta. Ele quer saber o seguinte: podemos considerar que a legislação pátria, a legislação brasileira, ela está pronta para que seja discutidos esses assuntos? Está pronta para ser o advogado militar nessa área, ou ele tem que se socorrer à legislação internacional, Bruno? Olha, Ricardo, pergunta muito interessante. A legislação brasileira de biossegurança, ou seja, a legislação brasileira em matéria de biotecnologia, eu acredito seja uma legislação bastante complexa, uma legislação também, ao mesmo tempo, muito rígida e também muito completa. Ou seja, a nossa lei de biossegurança trata de todas as atividades relativas aos organismos geneticamente modificados, seja a parte de pesquisa, liberação planejada no meio ambiente, liberação comercial, etc. Mas, como bem disse o nosso espectador, a ciência caminha a passos velozes, a passos um pouquinho mais rápidos que o direito, né? Então, claro que é uma legislação que ela tem sim que ser revista. Por exemplo, a parte de biofármacos, que é um setor muito importante e muito interessante, a própria Anvisa considerou que, creio que a partir do ano de 2010, existirá uma grande reforma com relação ao setor regulatório dos biofármacos. Também a parte de organismos geneticamente modificados exige um acompanhamento muito de perto do próprio legislador, da própria atividade legislativa. Então, claro, como é uma ciência muito dinâmica, exige também que o direito a acompanhe, para que se evite aí a deterioração, por assim dizer, da normativa vigente. Então, acredito que sim, a legislação brasileira é muito completa, é uma legislação muito rígida. Por exemplo, a legislação da União Europeia, falamos aí de direito comunitário, também é uma legislação muito completa, muito rígida. Toda a legislação nacional tem fundamento também no direito internacional, através dos protocolos, aí, os acordos internacionais em matéria. Falamos em matéria de biotecnologia, por exemplo, o Protocolo de Cartagena sobre biossegurança, que é um protocolo internacional muito importante. Então, acredito que o framework, por assim dizer, normativo com relação à biotecnologia é uma estrutura, conta já com uma estrutura bastante completa, mas claro que pode ser sempre complementada e pode ser sempre melhorada. Doutor Bruno, excelente suas respostas, extremamente práticas, objetivas e diretas. Nós agradecemos a sua presença. Gostaria de pedir que deixe os seus dados para contato, para aquelas pessoas que tenham interesse possam se comunicar diretamente com você. Ricardo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer uma vez mais pelo convite, parabenizar uma vez mais a Comarca 10 pela iniciativa. Gostaria, sim, de deixar meu e-mail. Meu e-mail é brunotanos, tudo junto, sem acento e sem pontos, @gmail.com. Gostaria de poder colaborar com todos os que nos estão assistindo, com qualquer pergunta, eventualmente, que possamos responder aí, eventualmente, até mesmo a indicação de bibliografia na matéria. Gostaria de deixar realmente o meu e-mail aberto a vocês, estou à disposição. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado àqueles que participaram. Esse é o programa Comarca 10, uma realização do jornal Comarca do Mundo Jurídico.
Obrigado a você e até o próximo programa. Tchau.